Está no ar o consultório eleitoral do Dr. Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do consultório eleitoral do Dr. Campanha, um programa que fala de política para quem gosta de política. Cleiton Bozon, bom dia, Cleiton Bozon. Bom dia para quem está ouvindo a Rádio Brasil Atual, bom dia, Justino, e bom qualquer horário para quem está acompanhando a gente no Spotify ou no YouTube. Sim, porque é na Rádio Brasil Atual, todas as sextas às 9 da manhã e no tempo inteiro no Spotify e YouTube. Cadê o José Carlos Menezes, Cleiton? Menezes hoje não vai participar, avisou, tem que resolver uma série de questões aí, não vai participar, então hoje o caos político da semana fica sob sua responsabilidade, Justino. Pô, Cleiton, mas eu não tenho uma voz bonita como a do Menezes, aquela voz grave de radialista, vai ser um fracasso, mas fazer o quê? Vamos fazer, né? Bom, vamos então começar a nossa conversa, que a gente já enrolou muito. Cleiton, qual é o preste atenção dessa semana? Preste atenção dessa semana, são as eleições do Peru, que ainda não terminaram, tá? Ali, ó, uma corrida ali, tipo aquelas corridas do tempo bom da Fórmula 1, lembra? Ayrton Senna, Alan Prost, Nigel Mansell, que sim, ainda não terminou. Você está dizendo isso porque nós estamos gravando o programa alguns dias antes da sexta-feira e a eleição está tá 50 ponto alguma coisa, 49 ponto alguma coisa a favor do candidato, né? Contra a Keiko, é isso, Cleiton? Isso, Pedro Castilho, que é chamado um candidato de esquerda radical, ele está liderando nesse momento, né? As projeções são de que ele ganhe, mas ainda falta 3% de votos para se apurar. Então, a Keiko já disse que tem marmelada. A Keiko já disse que tem marmelada. A Keiko já tá anunciando que se não ganhar, não vai aceitar de forma nenhuma. Dura que você canta que tem marmelada. É igual o Trump, se ela não ganhar, não vale. Virou mania isso. Né? Se não ganhar, não vale, é isso, não? Virou mania da extrema-direita esse tipo de denúncia, né? Esse tipo de estratégia. De qualquer maneira, preste atenção, é importante. Se você trabalha com marketing político, ou se você é candidato, é sempre bom você estar atento às eleições que estão acontecendo no mundo, entendendo quais são as estratégias que estão sendo feitas pelos candidatos. Aliás, não só as que estão sendo feitas no mundo, mas também dentro do país, né? Eleição de reitor, tem muita eleição. Às vezes a gente acha que eleição é só eleição para presidente, vereador, deputado, mas tem muita eleição e é bom prestar atenção, porque novidades sempre aparecem. A grande novidade do Peru, que eu acho que é algo importante da gente estar atento, é que é um candidato de esquerda, de origem popular, é um legítimo representante da classe popular, sobretudo dos rincões empobrecidos do Peru, e que uma força da campanha dele é que ele resolveu fazer um debate focado na questão econômica, em problemas econômicos do Peru, no Estado que precisa atender as demandas da sociedade, que são muitas, o Peru está com muitos problemas, e ele passou ao largo de debates ligados à questão se ele era comunista, se ele defendia políticas identitárias, isso ele passou à margem, ele não quis debater, ele disse isso é fantasma, isso eu não vou discutir, ou então ele foi claramente dizendo que isso não era relevante, não era importante para o Peru naquele momento. Então, de certa maneira, ele conseguiu escapar até a reta final, até o final das eleições, afinal de contas só falta a apuração, de cair no ringue, que é um ringue que a extrema-direita adora levar à esquerda e onde eles Cleiton, deitam e rolam. Você está dizendo que ele fugiu da armadilha de aceitar jogar no campo do adversário, né? Eu tenho a impressão que esse Pedro Castilho, ele foi na linha
que tornou vitorioso, por exemplo, o Joe Biden nos Estados Unidos, porque claro que a esquerda lá é muito diferente de outros países, mas ele é um progressista e inclusive está fazendo um governo mais à esquerda do que qualquer um pudesse esperar. Ele não entrou nessa armadilha de fulano é comunista, fulano é socialista, fulano não sei o quê, e seguiu a linha inclusive na eleição americana de 92, o Bill Clinton, já com o seu marqueteiro James Carville, já dizia: é economia, estúpido, vamos falar de economia. O que o americano quer saber é como reconstrói a vida. Eu tenho a impressão que é isso que o peruano também quer saber, né? Como é que volta ou como é que entra nos eixos para a vida melhorar. Ninguém prefere entrar nas discussões secundárias que tão apaixonadamente atraem algumas pessoas. Pelo menos essa é a minha opinião. E ele foi fundamental ele conseguir escapar disso, porque no Peru ainda tem um detalhe que é a questão do Sendero Luminoso, né? Toda vez que tem um candidato mais à esquerda, a direita lá tenta colar o fantasma do Sendero Luminoso com o candidato mais à esquerda, e no caso específico do Pedro, isso não aconteceu. Ele conseguiu escapar, até o momento conseguiu sair ileso e está vencendo, até o momento, a Keiko Fujimori nas eleições do Peru. Mas agora vamos para o nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, professor Márcio Postman. O Márcio Postman já foi secretário de Trabalho da capital paulista, foi presidente do IPEA, é isso? Sim. Presidente do IPEA, um instituto federal muito importante, e é um dos principais estudiosos da economia brasileira. Seja bem-vindo, professor Márcio. Professor Márcio, o que está acontecendo na economia brasileira que vale a pena a gente atentar para além das fumaças de Bolsonaro e da tragédia do Covid? Salve, Justino, Cleiton e aqueles que nos acompanham. Olha, a economia brasileira já vinha andando de ré, infelizmente. Desde 2015, o Brasil já não sabe muito bem o que é crescimento econômico, né? Com a recessão que o país viveu no ano passado, em 2020, nós passamos a ficar cerca de 7% abaixo do que havíamos sido em 2014. Isso pode dizer o seguinte: esse é o 8º ano que o país não consegue voltar ao que havia sido aí em 2014, que é o melhor ano que nós tivemos do ponto de vista do desempenho da economia, né? Jamais tínhamos visto uma situação como essa. A pandemia, infelizmente, ela trouxe problemas, e esses problemas terminaram sendo ainda mais agravados pela falta, eu diria assim, de uma governança, de um governo capaz de juntar o setor público, o setor privado, a sociedade, em torno de uma convergência de saída da pandemia, como se observa em outros países, né? Seja os países próximos ao nosso, como a gente vê o governo Biden, por exemplo, mas também na Europa, na Alemanha, na Rússia, na China. Ou seja, o Brasil, infelizmente, parece que desistiu de voltar a crescer. Professor Márcio, a impressão que a gente tem, e eu tenho a impressão que o senhor tem estudado bastante isso, é que há uma mudança estrutural na economia, que havia um modelo, esse modelo, por uma razão ou por outra, não funciona mais, e o Brasil não achou ainda o seu caminho. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre que modelo era e o que aconteceu, afinal. Bom, de fato, nós percorremos um caminho bastante exitoso a partir da chamada Revolução de 30, em 1930, né? Quando os chamados tenentistas construíram uma convergência política em torno de uma sociedade urbana industrial, né? Nós éramos até então uma sociedade agrária, uma sociedade que vivia basicamente da produção e exportação do campo. Tínhamos vários problemas, sobretudo a desigualdade, a pobreza no campo, o analfabetismo, entre outros problemas. E o Brasil andou muito rapidamente, de forma acelerada, entre as décadas de 1950 e décadas de 1980, né, quando o Brasil construiu muito rapidamente um parque produtivo, industrial, que permitiu não apenas atender a população em grande medida, mas, ao mesmo tempo, oferecer também condições de exportar produtos manufaturados. Então, o Brasil passou a ser a 6ª economia do mundo, por exemplo,
com um nível de vida bastante avançado, todavia com muita desigualdade, pobreza também, que marcou um período em que não houve reformas que civilizassem, digamos assim, o capitalismo selvagem. O problema é que desde 1990, quando o Brasil se inseriu na globalização, nós fizemos essa inserção de forma passiva e subordinada, diferentemente da China, por exemplo. O Brasil, então, entrou despreparado na globalização e passou a perder importância do seu setor industrial, da sua produção. Então, hoje o Brasil tem a 16ª indústria do mundo. Já foi a 6ª, hoje é a 16ª. O Brasil, de cada 100 produtos industriais produzidos no mundo em 1980, 3 saíam aqui do Brasil. Atualmente só sai 1 produto a cada 100, não é? Então, esta regressão industrial, ela, de certa maneira, foi sendo ocupada pelo setor de serviços, mas o setor de serviços, eu diria assim, incapaz de engajar a atividade econômica numa perspectiva de empregos, de ocupação, e até mesmo de atividade melhor, né? Então, o que nós estamos vivendo é uma retração da indústria e o país vai ficando cada vez mais dependente da produção e exportação de produtos primários, né? A gente diz até que o Brasil está virando um grande fazendão do mundo, né? Produção para o exterior, e isso nos retira a capacidade de caminhar com as nossas próprias pernas. O Brasil precisa reorganizar o seu modelo econômico. O Brasil tem de tudo para sair do buraco que se encontra, mas aí precisa, na verdade, uma política, uma liderança que seja capaz de conectar os diferentes interesses em torno de um objetivo, que, a meu modo de ver, seria recuperar o crescimento econômico, porque é a partir dele que se abre perspectivas melhores para o conjunto da população. Sobretudo porque no cenário em que o setor de serviços ele é dominante e a digitalização do mundo do serviço ela está mais acelerada do que nunca. Então, por exemplo, com inteligência artificial, o telemarketing que vem diminuindo, né, o número de contratações, por exemplo, e que tende a diminuir mais ainda, porque a inteligência artificial ela vai substituindo o que seriam empregos, esses empregos disponíveis. Como é que você vê essa questão dos serviços e da aceleração da digitalização do mundo do trabalho? Ou seja, o número de empregos no serviço vai cair muito, e o cenário do Brasil, o momento do Brasil nesse contexto. Os serviços, na verdade, eles não são autodeterminados. Os serviços, em geral, estão associados ao setor produtivo, né? Então, se fala, na verdade, da hiperindustrialização dos serviços. O que nós estamos tendo no Brasil, na verdade, são serviços de baixíssima produtividade, são serviços que empregam, mas com remuneração muito baixa. Eu vou usar os dados de 2019, antes do problema da pandemia, que complicou um pouco os dados sobre o mercado de trabalho no Brasil, mas em 2019 nós tínhamos 4/5 da ocupação eram no setor terciário, serviços de maneira geral. Mas as 3 principais ocupações eram ocupações vinculadas à renda das famílias e não à atividade econômica, propriamente dito. Por exemplo, a principal ocupação em 2019 era o trabalho doméstico. A segunda ocupação era de segurança privada. E a terceira ocupação estava vinculada aos trabalhadores de plataforma digital, entregadores de maneira geral. Essas ocupações estão vinculadas à renda das famílias, sobretudo famílias ricas, não é? Então, os serviços, na verdade, dependem do tipo de atividade econômica, serviços industriais, serviços vinculados à atividade produtiva. Sem uma indústria forte, dificilmente você tem uma economia pujante, né? O problema que o Brasil vive, que deriva justamente da hipertrofia do setor financeiro, basicamente, que ocupa e lidera grande parte do setor da atividade econômica no Brasil, não é? E, ao mesmo tempo, a atrofia do setor industrial. Guardada a devida proporção, a situação dos Estados Unidos está muito parecida com a do Brasil, que tem o mesmo problema. Eles têm lá, obviamente, uma economia muito maior, pujante, do ponto de vista da sua produção, mas tem problemas que não têm uma base industrial. A indústria se deslocou para o Oriente. Então, essa é uma questão que está colocada para muitos países também, ou seja, como se reindustrializar para poder potencializar o setor de serviços, que mesmo tecnologicamente avançado, mesmo com a inteligência artificial, não significa, na verdade, o abandono das possibilidades de emprego e de renda para a população. Professor Márcio, guardadas todas as proporções, eu tenho a impressão que dá para dizer que nos 2 mandatos de Fernando Henrique, os 2 mandatos do presidente Lula, o mandato da presidente Dilma,
o país vinha numa rota ascendente, né? Pouco a pouco organizando as coisas e melhorando, um governo dando mais ênfase a uma coisa, outro dando mais ênfase a outra. O que aconteceu para essa rota ascendente ser interrompida? Bom, eu acredito que tem um fator externo. Obviamente, tem as nossas contradições internas, não é? Mas eu particularmente, entendo que há uma dificuldade de qualquer país latino-americano ter uma trajetória ascendente enquanto perdura, digamos assim, a decadência dos Estados Unidos. Essa é a questão, a meu modo de ver. Se a gente olhar um pouco a década de 2000 e 2010, quer dizer, o Brasil vinha se colocando com um protagonismo em termos internacionais, vinha liderando um movimento junto com outros países em torno das relações Sul-Sul. Em termos latino-americanos, havia uma reorganização sul-americana sem a presença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é um país decadente, não é? Um país sem base produtiva, um país que vem perdendo rapidamente a sua importância relativa no mundo. Nós entramos numa década de 2000 agora e 20, que é uma década de desaparecimento do dinheiro, uma transformação do dinheiro. O dólar certamente vai ser a moeda que vai perder a importância de uma moeda internacional. Há várias questões acontecendo. E então, os Estados Unidos, na verdade, não querem sombra na América Latina. Então, tem um problema sério, a meu modo de ver, que está relacionado ao que aconteceu, o que acontece e aconteceu nos Estados Unidos, né? O lavajatismo, que é algo de 2014, ganhou expressão com forte articulação dos Estados Unidos, né? Até há agora, nos Estados Unidos, uma série de investigações que vão apontando as ligações do Deep State, do Estado profundo americano, com o que aconteceu aqui no Brasil, que foi uma forma, evidentemente, de desviar o país de uma rota, e praticamente desde do golpe em 2016, né, o país não acertou mais o passo, tá certo? E não é só o Brasil, é um pouco também a América Latina, se pegarmos a Argentina, não é, a Bolívia, Equador. Bom, a Venezuela já vem de mais tempo, mas de toda maneira a América Latina perdeu o espaço, enquanto, na verdade, você tem uma disputa muito grande no que está acontecendo no mundo, né? Uma disputa de hegemonia entre os Estados Unidos e a China. Márcio, com essa disputa e esse avanço, e a gente vê que em 2020, a gente vê que o governo Trump, e em especial agora nesse momento da pandemia, ele acelerou o avanço da China no mundo. Que oportunidades isso abre para o Brasil e como que o Brasil faz, se abre oportunidades, como que o Brasil precisa se colocar nessa década que começa em 2021 para aproveitar esse momento? Parece-me que o Brasil tem um passo importante nos governos do PT em termos de uma abertura, né, e se voltar mais no âmbito das relações Sul-Sul, né, olhando assim a América Latina, a África, o Oriente Médio, a Ásia. Óbvio que não significa esquecer, abandonar. Professor, antes que o senhor avance, por que essa relação Sul-Sul é tão importante assim? Porque, na verdade, nós estamos assistindo o maior acontecimento dos últimos 250 anos, que é o deslocamento do centro dinâmico do mundo para o Oriente, do Ocidente para o Oriente. Ou seja, até 1880, né, o que havia de moderno e dinâmico no mundo estava na antiga Eurásia, né? Era a China, o Império Hindu, era ali que haviam as especiarias, não é? A cerâmica, o que havia de têxtil. Não é? Então, a Rota da Seda era, na verdade, o elemento de deslocamento do que havia de moderno e mais rico para o atrasado que era a Europa. A Europa era muito atrasada até o século XVIII. Né? Foi a primeira revolução industrial e tecnológica, a partir de 1750, 60, que fundou, num conjunto de ilhas, o chamado Reino Unido, não é? A capacidade pela mecânica, pela indústria, de produzir em grande escala, e aí, na verdade, deu um impulso na Europa. Então, você tem ali, a partir dali, o deslocamento do centro dinâmico para a Europa. E a partir do século XX, depois de uma disputa muito grande entre os Estados Unidos e a Alemanha, nas duas grandes guerras mundiais, os Estados Unidos assumiu esse papel. E hoje nós estamos vendo, na verdade, esse deslocamento, as principais indústrias estão, na verdade,
indústrias, inclusive estrangeiras, estão na Ásia, sobretudo na China. Então tem um deslocamento do centro dinâmico. O futuro está por lá. O Brasil deu um passo importante nos anos dos governos do PT em termos de criar toda ali uma articulação que favorecesse essa relação Sul-Sul. A construção do BRICS, por exemplo, entre outras iniciativas. Mas isso foi interrompido, né? Desde Temer para cá, o Brasil, infelizmente, está se tornando se chama um páreo internacional, né? Ninguém quer mais relação com o Brasil, infelizmente. Eu imagino que na possibilidade de retomar um governo democrático e popular, nós precisaríamos, na verdade, levar o desenvolvimento do Brasil, não é, para o oeste, tá? E abrir cada vez mais conexões com o Pacífico, através da integração sul-americana e integração com o que é de mais dinâmico do mundo. A América Latina e o Brasil são produtos, né, do que ocorreu nos últimos 500 anos. E os últimos 500 anos são justamente anos em que o Ocidente tinha maior importância relativa. Isso já não é mais verdade. E a gente precisa reconhecer isso do ponto de vista de olhar para frente as oportunidades do Brasil. O Brasil, se continuar nesse rumo, se transforma num fazendão e aí não tem condições, a meu modo de ver, para permitir vida adequada para todos no Brasil. Apenas talvez 20% da população vai viver de forma decente, o resto vai ficar numa situação muito ruim. Então, mas o Brasil tem a oportunidade, eu diria assim, né, de se conectar de onde vem o dinamismo, de onde está, digamos assim, as melhores oportunidades em termos de comércio, tecnologia, articulação que precisa ser retomada, a meu modo de ver. Professor, o senhor está falando não só da China, né? Tem todos os países ali na Ásia que estão pujantes, como o próprio Vietnã, não é? E a impressão que tem é que já faz alguns anos que a indústria mudou-se para lá de peso, né? Por exemplo, o produto mais desejado dos Estados Unidos, que é o iPhone, é feito na China, né? Não, mas não vai longe. Você vê no ano passado, por exemplo, a vergonha que os Estados Unidos passaram, o Brasil também, mas sobretudo os Estados Unidos, né, que teve que importar máscaras que foram produzidas pela empresa 3M, que é estadunidense, mas produzido na China, não é? Essa me parece a questão que a gente precisa reconhecer, porque há esse deslocamento, não é? E ele é, na verdade, o indicativo da onde nós teremos mais possibilidades, digamos assim, de se conectar com um novo salto do ponto de vista econômico e social no nosso país, né? De forma soberana, é claro. Agora, professor, essa é toda uma questão econômica, de uma mudança estrutural da economia, mas que a impressão que eu tenho é que causa também grandes percalços para partidos tradicionalmente embasados nas classes operárias, nas classes mais trabalhadoras, como é o caso do PT, né? O PT nasceu numa base, nos anos 80, uma base industrial forte, essa base eu tenho a impressão que não existe mais, e a questão é o que faz o PT agora? Para onde ele e outros partidos que disputam essa base social... O PT e organizações da classe trabalhadora como sindicatos, né? Os sindicatos têm... Cleiton, o que eu vejo é os trabalhadores de aplicativos, de Uber, de 99, iFood, não sei o que mais, eu tenho a impressão que eles não se veem representados nesse partido que antigamente era representava o operariado. Eu queria que o senhor comentasse essa questão, professor, se eu estou certo, qual é a questão aí? Porque eu não vejo o PT representando os caras do Uber, por exemplo. Então, o Partido dos Trabalhadores e demais partidos que têm em sua sigla a palavra trabalho, ou trabalhadores, né, e instituições que não são político-partidárias, mas pretendem representar, não é, a classe trabalhadora ou trabalhadores de maneira geral, obviamente que não significa o desaparecimento da classe trabalhadora, ela se transformou. Não é? Como nós tínhamos uma classe trabalhadora pré-1930, não é? Que era uma classe trabalhadora, em maior parte, agrária, estava no campo, semi-analfabeta, não é? Nós passamos a ter uma classe trabalhadora, a partir de 30, cada vez mais urbana e, sobretudo, uma classe trabalhadora com forte vínculo na indústria, um operariado. Não é? Obviamente, como você teve, nesses últimos 40 anos, uma alteração profunda no capitalismo brasileiro, isso impactou as duas principais classes, digamos assim, antagônicas, né?
De um lado, houve uma mudança na burguesia, inegavelmente. Ou seja, nós não temos mais uma burguesia industrial, né? Tínhamos, por exemplo, expressões como Antônio Hermílio de Moraes, né? Um homem de importância nacional e internacional pela sua postura, sua forma de atuar. Quer dizer, hoje a burguesia no país é uma burguesia de serviços, não é? Ou de atividades muito rudimentares, né? Quer dizer, hoje o maior empresário brasileiro é um empresário de um setor que chama-se cervejaria. Ou seja, produzir cerveja é uma tecnologia de 4.000 anos. É uma coisa, digamos assim, ultrapassada. Não que eu seja contra a cerveja, pelo contrário, mas não é nenhuma atividade, tá certo, vinculada às transformações tecnológicas ou algo assim. Então tivemos, digamos, uma alteração no andar de cima, na composição da classe dirigente dominante, e passamos a ter, na verdade, agora uma mudança também na classe de baixo dos trabalhadores. Nós perdemos importância relativa. O Brasil chegou a ter quase 4% da classe trabalhadora industrial do mundo. Hoje tem um pouco mais de 1% da classe trabalhadora do mundo. O Brasil hoje responde por 10% do total dos trabalhadores domésticos do mundo. Ou seja, nós temos uma classe trabalhadora de serviços. E essa classe trabalhadora, ela está ansiosa, né? Está desejando, porque está sofrendo a intensificação e a própria extensão do trabalho. Ela pressupõe ter instituições que a representem de uma forma distinta, diferentemente do que temos hoje. Então, essa é uma questão muito importante, entender que classe trabalhadora é essa, tá certo? Me parece que há espaço muito grande, e talvez hoje no Brasil o crime organizado e as igrejas, sobretudo neopentecostais, conhecem mais esse mundo do trabalho do que as nossas instituições tradicionais. Me permite uma pergunta? A gente, é claro que o país está num buraco, né? Não precisa fazer muita análise. O senhor acha que para sair desse buraco basta mesmo um governo que é assim, mais democrático e voltado para a industrialização, aquelas coisas meio, sei lá, que dizer assim, voltar para os bons tempos do Lula na presidência, seria isso? Isso bastaria para ganhar a eleição e para tirar o país desse buraco? Olha, de forma muito simplificada, a propósito da sua pergunta, Menezes, bom estar com você, está relacionado ao fato de que, a meu modo de ver, o campo progressista hoje, não é? Ele vê a realidade de forma muito crítica, ele tem bons diagnósticos, né, que mostram que a situação está assim, está ruim, etc., etc., mas não disputa o sentido das mudanças que estão em curso. Ou seja, o que oferece como saída é o passado. É como se o passado fosse melhor e, portanto, ele seria a resposta para o presente e o futuro. Não é? Me parece um equívoco nesse sentido, porque, de certa maneira, para mim, nós estamos diante de uma mudança de época. Não é um período histórico que continua, apesar de mudanças. Não, é uma outra história, como foi 30, como foi 1888. Ou seja, a abolição da escravatura instaurou outra sociedade, sociedade capitalista. A Revolução de 30 instaurou uma outra sociedade, urbana-industrial. O que nós estamos tendo hoje é uma mudança, uma sociedade de serviço. É de outra natureza. Então, quem hoje, a meu modo de ver, posso estar equivocado, quem está disputando o sentido da mudança que está aí é a direita. Tá certo? Porque não vai voltar ao emprego assalariado do passado, não vai ter indústria com uma quantidade enorme, assembleias com 100 mil operários na Vila Euclides, isso pertence ao passado, tá certo? O que nós temos hoje é essa classe trabalhadora de serviços, é ela que nós temos que disputar, é ela que nós temos que interagir, dialogar, tá certo? E isso não se faz apenas e tão somente com análise diagnóstico da realidade, como está a situação. É preciso, na verdade, construir uma saída, não é? E isso, obviamente, é fundamental do ponto de vista de ter uma nova maioria política, porque sem maioria política, eleger um presidente sem ter uma base parlamentar também não é fácil, tá certo? Sobretudo na experiência brasileira de presidencialismo de coalizão, em que o presidente ganha e precisa compor com outros e vai compor com aqueles que são contra você. É uma coisa muito estranha, né, para poder oferecer mudanças concretas para o país. Nada simples, evidentemente, nesse campo da política, que não é o meu, eu sou apenas um curioso. O Menezes entra... Postman. Obrigado, professor Márcio Postman, pelo excelente programa, né? Eu acho que trouxe questões muito importantes para serem debatidas pelos nossos ouvintes. E, Cleiton, o que é que vai rolar agora, Cleiton? O Menezes chegou.
Menezes finalmente chegou, atrasado. O Menezes é como a justiça, nunca tarda, falha, mas não tarda, mas não falha, tarda, mas não falha. Voltou fazendo uma pergunta importantíssima. Vocês gente, vamos pro caos. Voltou querendo melar o nosso balé. Professor Márcio, a gente te convida a ouvir o caos da semana. Ouvindo o caos da semana, a gente volta para encerrar o programa. Tá bom? Já agradecendo a presença do professor Márcio Postman, presidente do Instituto Lula, professor da Universidade de Campinas, a Unicamp. Vamos para o caos da semana, gente? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. E aí, quem conta o caos da semana é o Justino, é o Menezes. Quem entra aí, meu Deus do céu? Eu sei que não sou eu. Não, o Menezes, ué. Bom, vamos lá. No programa anterior, eu falei de um cidadão que tinha ficado muito aborrecido, porque no programa do adversário tinham falado que ele era latifundiário e disseram um número X lá de cabeças de gado que ele tinha, e ele ficou nervoso, porque disse, eu não tenho só isso, não, e queria um direito de resposta. Esse cidadão ele foi colocado numa chapa com um cara progressista, e ele era um sujeito mais à direita e tal, mais conservador, e pensaram nele justamente para não só ampliar o campo político, mas também por conta de dinheiro, né? Ele tinha bastante grana e poderia financiar a campanha. Era um negócio legal na campanha, porque se precisa disso, não tem problema. Puf, pintava. 3 carros, bota 6. Era um negócio maravilhoso. E é até o ponto que a gente descobriu como é que era o processo de arrecadação do indivíduo. Ele tinha um sujeito que ia, sentava na frente lá do possível doador, e no meio da conversa ele começava a se balançar e tal, como se estivesse incomodado de sentar, e aí disse, senhor, me desculpe, mas isso aqui está me incomodando muito, eu vou só tirar um momento. Era um revólver. Ele tirava o revólver e deixava apontado para o sujeito, né? Diz que era um processo de arrecadação fantástico, né? Depois que ele botava esse revólver em cima da mesa, pediu 100, o cara dava logo 200, né? Contanto que queria o revólver e fosse embora. Era assim, era um sucesso extraordinário. Com os tempos, né? Rapaz, tem todo o ramo da economia, né? Movido a isso. Bom, é isso, né, pessoal? Professor Márcio, Cleiton, Menezes, queridos e queridas ouvintes, muito obrigado. Até o próximo programa, semana que vem. Até. Obrigado, professor Márcio Postman. Tchau, um abraço. Obrigado. Até mais, tchau. Este foi o consultório eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes. Para ouvir de novo, vá ao Spotify e digite Doutor Campanha.